Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto. Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês, falar com vocês a respeito de ser eu mesmo, ou você ser você mesmo. É algo difícil, né? Não é fácil. Eu já há muitos anos eu venho tentando ser eu mesmo porque eu tomei consciência que a forma como eu estava a forma como eu estava sendo estava me prejudicando. E é tão natural, né? Tão normal, a gente acha que a gente acostumou a ser os outros, né? A atender as expectativas dos outros, a atender as demandas dos outros, isso no modo geral, incluindo família, filho, parentes, patrão. E a gente anula o nosso ser. E quando que isso, né? Quando que isso começou? Isso começou quando a gente já nasce. Quando a gente é criança, a gente quer ser, até coloquei aqui, né? Voltar a ser aquilo que queria ter sido, mas não conseguiu. Ou seja, a gente queria ser algo, né? A gente tinha uma força dentro da gente quando criança que a gente queria ser, né? Tinha um rumo, uma, uma vontade de ser, né? Aquele ser queria ser, mas ele não conseguiu. Eu, por exemplo, não consegui. E a maioria das pessoas não consegue ser aquilo, desde criança, ela não consegue ser aquilo que é para ser. Porque vem aí os adultos, os pais, né, as pessoas ao redor, influenciam você com suas palavras, com suas energias, e você acaba absorvendo aquelas coisas, né? Você aprende, entende que você tem que, para você poder obter carinho, amor, compreensão, que as pessoas gostem de você, você tem que pagar um preço por isso. E o preço é o fingimento. É fingir ser quem você não é, ou seja, agradar as pessoas, porque você entende que agradando elas você vai ser mais considerado, vai ser mais aceito, né? E eu falo isso com emoção, sabe? Eu falo isso com emoção agora, porque depois de muitos anos que eu entendi essa verdade. Eu sei que não é uma tarefa fácil, né, para ninguém a gente colocar em evidência o nosso verdadeiro eu, né, dizer não com facilidade, o perguntar o porquê com tranquilidade, sem aquele estresse, sem aquele medo, aquele sentimento de culpa. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência com uma pessoa no meu trabalho, a qual ela perguntou para mim, uma mulher por sinal, perguntou para mim assim, né? Ela acreditou que já estava na intimidade comigo para poder fazer aquela pergunta, né? E ela perguntou, eu fui no mercado, ela perguntou para mim assim, o que você comprou no mercado? Ela não é parente minha, só é colega de trabalho, mas eu não dei aquela intimidade, aquela liberdade, né? Ou seja, a gente dá liberdade quando a gente responde, quando a gente atende às expectativas dos outros. Ela perguntou o que você comprou no mercado. Apesar que antes de eu ter ido no mercado, eu perguntei para ela, ó, eu vou lá no mercado. Como ela fica ocupada lá fazendo o serviço dela, então às vezes ela precisa comprar alguma coisa no mercado, eu pergunto, né? Porque às vezes ela pede para mim, então eu pergunto, você quer alguma coisa? Aí ela já me dá o dinheiro, eu vou lá e compro para ela também. Aí eu perguntei, você quer alguma coisa? Eu vou lá. Ela falou, não. Na volta, quando eu comprei minhas coisas, ela perguntou, Roberto, o que você comprou no mercado? Aí eu nessa luta, né, nessa tentativa de dizer não, de perguntar o porquê, de não atender as expectativas dos outros, eu consegui falar para ela, o que eu comprei no mercado. Eu olhei bem no olho dela com tranquilidade
e perguntei para ela, por que que você quer saber? Né? Ah, ela falou, ah, não, à toa. Né? A maioria das pessoas responde assim, à toa. Nem elas mesmas sabem, né? Isso é inconsciente, nem elas mesmas sabem o porquê elas perguntam. E no cotidiano, no modo geral, é sempre assim, as pessoas perguntam as coisas para você e você responde naturalmente, né? Sem maldade. Ela pergunta também sem maldade, só que ela fica com aquele acesso fácil a você, querer saber mais sobre você, né? E ela vai obtendo informações a seu respeito. Então você vive em função do outro, atendendo as expectativas do outro. E não é uma, como eu disse, não é uma tarefa fácil, né? E para não decepcionar, né? A gente fica atendendo as demandas dos outros. A gente às vezes sai na rua. Você vê na rua, a maioria das pessoas elas, elas se apresentam como pessoas felizes, que estão todas bem, né? Que nada estão afetando elas. E elas se colocam como pessoas felizes, mas na verdade não estão. Você vai no mercado, principalmente as mulheres atendentes, né, em supermercado, em loja, e elas conseguem fingir muito bem. É assim que nós fazemos, a gente finge para as outras pessoas, faz um sorriso fingido, uma máscara lá que está tudo bem, mas não está tudo bem. E eu já, desde quando a minha mãe faleceu, que eu venho, né, praticando isso, de colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, cara, aquilo que eu sinto, certo? Porque até então, desde quando a gente é criança, a gente não coloca aquilo que a gente sente. Quando você ainda é criança, muitas crianças, ela até um período, consegue, ela consegue, mas aí os pais, os adultos vão matando, vão proibindo, impedindo ela, né, de manifestar, de expressar aquilo que ela está sentindo. Um exemplo disso é quando uma criança está lá diante de um parente, o qual o pai ou a mãe pede para sorrir ou dar tchau, né? E a criança faz aquela cara de birra, de cara feia e não quer, e não quer, e não quer, e o pai e a mãe insistem, não, você tem que fazer isso, tem que fazer. Então ele vai matando, ele vai proibindo, impedindo a pessoa de manifestar, né? Porque ela não está afim, ela não está afim, não está dentro dela né, de dar aquele sorriso para a pessoa, ou de dar tchau, de cumprimentar, de dar bom dia. Uma outra coisa que eu venho praticando, e a gente percebe, né, cara? A gente percebe que por trás dessas ferramentas quais as pessoas usam simpatia, é, até empatia, inclusive, existe muita empatia falsa, né? Bom dia, a pessoa chega em você, bom dia, e ela te deseja um bom dia no início do dia, mas essa própria pessoa que te desejou um bom dia no início do dia, ela fode, acaba com o seu dia, né, daqui a pouco, quando ela tenta inconscientemente ou te manipula, né, é inconsciente, nem ela própria tem consciência disso, porque ela já aprendeu isso quando era criança, é natural para ela te manipular, né? E quando a gente não toma consciência disso, a gente acha natural também. A gente suporta essa dor e isso depois, lá na frente, vai nos prejudicar no corpo, né? Vai nos causar doenças psicossomáticas, né? Que vai pipocando, ansiedade, enfim, né? Depressão, várias coisas que a gente não entende o porquê, porque a gente não conseguiu expressar aquilo que estava dentro da nossa alma. Então, como eu disse, as pessoas, né, para aparecer para a sociedade ou para aparecer para as outras pessoas, a gente segue o padrão de ser uma pessoa boa, ser uma pessoa legal, uma pessoa boazinha, atendendo às demandas, às expectativas, acompanhando o padrão social para poder ser aceito nesse meio. E aí quando você se coloca
como uma pessoa amarrada, cara feia, né? Não ri assim a torto direito. Porque o riso, na maioria das vezes, é um riso falso. Não, é raro você ver um riso, uma risada de alegria, de verdade, sabe? Uma alegria por ter conseguido algo, ou por estar feliz por alguém, ou por você mesmo, de ser sincero aquela alegria. É raro. Na verdade, na maioria das vezes, o riso é um riso fingido, automático, para poder agradar o outro, né? Para poder ser aceito, porque se você fazer cara feia, você entende que não é aceito, que você não é validado e que as pessoas não vão gostar de você, e é onde a gente se engana, a gente vai adoecendo, frustrando a gente mesmo, porque a gente não quer frustrar o outro. Então não é fácil, e eu, graças a Deus e graças à minha persistência, e não é de hoje, né, que eu, há mais de 5 anos, antes inclusive da minha mãe faleceu faz 5 anos, e antes da minha mãe falecer, eu comecei a questionar, né, puxa, eu, né, cumprimento as pessoas, eu comecei a ser prejudicado. Eu percebi que eu estava sendo prejudicado, sendo manipulado o tempo inteiro, e eu só estava levando prejuízo, e na minha cabeça eu tinha que ficar agradando as pessoas, né, que elas iam gostar mais de mim. Só que eu fui vendo com o tempo, isso demorou, né, depois dos 40 anos que eu fui cair a minha ficha, eu fui percebendo que mesmo eu agradando as pessoas, mesmo assim elas estavam me prejudicando, e cada vez mais, quanto mais eu agradava elas, mais eu estava sendo prejudicado. Eu fui observando isso. Eu estava sendo prejudicado, mais manipulado, as pessoas aproveitando mais de mim, passando por cima de mim, me desrespeitando cada vez mais. Quanto mais eu agradava elas, mais eu fui me prejudicando. E aí eu fui questionando isso, né? Isso está errado, né? Quanto mais legal eu sou com a pessoa, mais a pessoa me prejudica, mais quer me explorar, mais quer se aproveitar de mim, mais me manipula. Eu fui questionando isso, né? E aí eu fui percebendo que as pessoas, elas não te respeitam, né, pela aquilo que você, ela não te respeita se você ficar ali se colocando de bandeja para elas. Pelo contrário, ela passa em cima. Se você se colocar de bandeja para essas pessoas, né, elas passam por cima. E a maioria é assim, elas passam. Então eu fui começando a questionar isso, né? Eu fui amarrando mais a minha cara, eu fui selecionando, me afastando. Não foi fácil agora, depois de mais de 5 anos, menos até, né? Mas eu aprendi, estou aprendendo cada vez mais isso na prática, a dizer não, a negar, a ceder a pedidos, né? Teve um pedido de uma pessoa, inclusive essa pessoa, eu considerava ela como o meu mestre, como uma pessoa, um ser humano excelente, o qual eu podia, né, que eu colocava no pedestal. E essa pessoa me usava a torto direito, e eu não estava enxergando isso. E ela foi a primeira pessoa a qual eu, né, neguei, falei não para ela. Ela bufou, né, mas eu mantive ali a minha palavra, não, não, não. Inclusive foi um documento que ela queria que eu assinasse para poder ela continuar tocando uma instituição lá no meu nome, e eu não, no meu nome não vai usar. Se quiser, você vai ter que tirar do meu nome, eu não vou assinar. E bati o pé e mantive firme. Então foi por aí que eu comecei. Isso já faz mais de 5 anos, eu acho. E é assim, gente, ser você mesmo é dessa forma. É você colocar para fora aquilo, né, para não pipocar no seu corpo, para você não adoecer. Tá? Esse vídeo já está ficando extenso, mas eu quero voltar a falar mais a respeito disso. E depois eu quero colocar uma coisa crucial aqui, que é a respeito, né, da gente curar as nossas emoções. Se as emoções não estiverem curadas, é difícil a gente, né? E a gente vai curando, na verdade, a gente vai curando as emoções através de pequenos passos, né? Pequenos comportamentos, pequenas atitudes, né?
Todo dia a gente vai ter uma tarefa, né? Um dia a gente vai voltar para trás, outro dia a gente vai 2 para frente, e é assim, vai ter momento que a gente vai achar que não andou nada, mas na verdade a gente andou. Valeu, se fez sentido aí, se inscreva, ative o sininho de notificações e eu volto aí uma outra ocasião. Tchau.